Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nesse vídeo nós vamos conversar a respeito da crise política equatoriana. O meu nome é Janderson Lacerda e a América Latina é aqui. Apesar do acordo entre os movimentos indígenas e o governo de Guilherme Lasso para o fim da greve geral, os conflitos no Equador, assim como a crise política, está muito longe de chegar ao final. Os movimentos indígenas fizeram um acordo com Guilherme Lasso para que o movimento Paro Nacional, o movimento de greve geral fosse finalizado. Em troca disso, o governo de Guilherme Lasso prometeu diminuir o valor do combustível em 15 centavos. Mas, apesar de tudo isso, é importante dizer que essa crise no Equador, ela não começou agora. É uma crise de longa data. Claro que o governo neoliberal de Guilherme Lasso acentuou o problema, mas essa crise ela passa pelo governo de Rafael Correa, mesmo sendo este governo progressista. Aliás, não dá para discutir o que está acontecendo hoje no Equador sem falar do governo de Rafael Correa, que inclusive deixou o país para viver na Bélgica. Isso porque Rafael Correa é um progressista e defendeu durante o seu governo uma perspectiva social-democrata. E a gente sabe que a social-democracia ela tem prazo de validade e ela não resulta em grandes mudanças para a população mais pobre. O que aconteceu é que Rafael Correa governou com esse princípio de conciliação de classes, acabou perseguindo dessa forma os povos indígenas que ficaram muito insatisfeitos com ele e depois bastante, mais ainda insatisfeitos com o governo de Lenin Moreno, que acabou rompendo também com o Rafael Correa. O resultado disso é que a população indígena decidiu optar pelo o voto nulo ideológico. Esse voto nulo ideológico acabou resultando, contribuindo para a vitória de Guilherme Lasso, porque a população indígena representa cerca de 7 a 10% do eleitorado no Equador. Portanto, é algo muito significativo. Guilherme Lasso foi eleito para realizar reformas a favor da classe dominante. As reformas, por exemplo, a reforma da Previdência, transformar a Previdência numa grande Previdência particular, privada, num país em que há um grande índice de pessoas desempregadas, isso é uma afronta, mas é uma das propostas de Guilherme Lasso, que inclusive a sua própria família é beneficiada com isso, porque eles são proprietários do maior banco do Equador. Mas o fato é que não dá para criticar os povos indígenas equatorianos por optarem pelo voto nulo ideológico, porque o governo de Rafael Correa, na realidade, e muito menos ainda o de Lenin Moreno, esses governos não fizeram aquilo que era necessário para a classe trabalhadora. Portanto, eles não necessariamente representavam essa classe, não necessariamente representavam os interesses dos povos originários equatorianos. Então, discutir a crise no Equador hoje é uma tarefa difícil, é uma tarefa árdua, porque é preciso pensar nos governos anteriores. Claro que Guilherme Lasso vai aprofundar ainda mais o problema no Equador, ele vai aprofundar ainda mais a crise, vai aprofundar ainda mais a desigualdade social, porque o seu programa de governo, vinculado ao FMI, aos Estados Unidos, defende uma perspectiva econômica neoliberal, que evidentemente não representa os interesses da maior parte da população equatoriana. Mas para compreender essa crise no Equador e para onde o país caminha, é necessário pensar
e pensar criticamente no governo de Rafael Correia.